Boa noite a todos, boa noite aos professores aqui presentes, professora Uda, professor Leonardo, professora Fernanda, aos colegas que estão aqui assistindo, nos prestigiando, boa noite a todos os alunos, colegas do William que estão aqui para assisti-lo, né? Iniciando um dia tão abençoado para nós, professores do estado de Goiás, que estamos nos vacinando, né? Finalmente, os professores do ensino superior já estão sendo imunizados, então é com muita felicidade que iniciamos hoje essa banca, esse dia de bancas de defesa. Inicialmente nós teremos a banca do William, posteriormente nós teremos a banca do Tyrone. Os alunos que estão assistindo, que irão utilizar essa defesa como hora complementar, devem escrever o nome e a turma no chat para que seja confeccionado posterior declaração de participação nesta banca, nos termos em que os professores já avisaram. William? Vamos. Certo? Agora. Bom, nós vamos iniciar esse ato solene, formal, né, que é a defesa do TCC, da banca de trabalho de conclusão de curso 3, do aluno William Oliveira Santos, que falará sobre o tema, o trabalho intitulado A Inconstitucionalidade Material dos Critérios de Fixação do Dano Extrapatrimonial na Reforma Trabalhista, Lei número 13.467/2017. Fazem parte da banca eu, professora orientadora Talba França de Almeida, a professora doutora Uda Silva Cedro da Costa e o professor Leonardo Felipe Marques de Souza, professores da Unicamburi. William, você tem 20 minutos para poder fazer sua defesa. Nós, quando tivermos aí com 18 minutos de defesa, se você não tiver o cronômetro, eu te aviso para você já ir para as suas considerações finais. Pode ficar tranquilo, você está entre amigos, entre professores que admiram a sua carreira como acadêmico aqui da Unicamburi, e fale com tranquilidade. Eu, como orientadora, sei que o seu trabalho foi feito por você, é um trabalho que você conhece, e boa sorte. Assim que você se sentir confortável, eu começo a cronometrar os seus 20 minutos. Posso começar? À vontade. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é William, como a professora falou, meu tema é inconstitucionalidade material dos critérios de fixação do dano extrapatrimonial na reforma trabalhista, né? Implementada pela Lei 3.467 de 2017. Cumprimento a todos que estão aqui, em especial a banca, né? As professoras Atalba e a professora Uda, e o professor Leonardo. Bom, começar falando sobre a justificativa. O que me levou a fazer esse trabalho? Basicamente, a ideia principal foi analisar se uma lei infraconstitucional, seja a reforma trabalhista ou qualquer outra lei, se ela pode delimitar, fixar parâmetros que a nossa ordem maior, a nossa Constituição Federal de 1988, assim não fez. Essa é a justificativa principal, o que me levou a pesquisar esse trabalho. Como de forma subjacente, eu poderia falar também sobre a atualidade do tema, uma vez que a lei entrou em vigência em 11 de novembro de 2017. Semana que vem, se não houver nenhuma modificação, vai ser julgada essa constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, está marcado para o dia 30 de junho, então, assim, é um tema extremamente atual. E, por outro lado, e até para finalizar essa parte, a relevância do tema, e eu o analiso sob dois aspectos: o social, que seria o alcance e a profundidade das alterações no cotidiano de milhões de brasileiros, e, claro, o jurídico, que é essa questão da lei infraconstitucional, no contexto de harmonização do nosso ordenamento jurídico, precisar estar de acordo com o que a Constituição fala para ela ter alguma validade. Basicamente, a justificativa é essa. Qual que é o problema? Eu tenho a Constituição Federal no tocante à questão da reparação dos danos extrapatrimoniais, que não fixa critérios objetivos, ela não limitou, ela não fixou parâmetros. E aí eu tenho a lei 13.467 de 2017,
que o fez. Ela que, a despeito de dar uma objetividade aos critérios, ela fixou novos parâmetros. O problema é, uma lei infraconstitucional pode restringir, limitar o que a lei maior, que é o vértice do nosso ordenamento, não fez? Esse é o problema. O objetivo principal, demonstrar a incompatibilidade especificamente dos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 223G, que foi inserido pela lei 13.467 de 2017. As hipóteses, de forma bastante direta, porque assim, o trabalho é muito extenso, eu tenho que ser bastante conciso para apresentá-lo, a violação expressa de 4 princípios, 4 bases principiológicas, a dignidade humana, o princípio da isonomia, da proporcionalidade barra razoabilidade e da reparação integral de danos. Por fim, a metodologia ela é basicamente pesquisa bibliográfica, e abordagem dedutiva, eu tenho algumas premissas e vou tentar provar uma conclusão. É basicamente isso. Eu dividi o trabalho de 3 formas, são 3 capítulos. O primeiro fala algumas considerações gerais sobre o Instituto da Responsabilidade Civil. O segundo capítulo, uma contextualização também do surgimento da reforma trabalhista e a análise de alguns dos artigos que ela inseriu referentes a este tema. E o terceiro capítulo é a inconstitucionalidade material em si, e aí eu exploro quais são os princípios constitucionais que eu entendo que foram violados. Então, vamos lá, vou começar o capítulo 1, que é sobre a responsabilidade civil, como eu disse, ele teve como objetivo fazer algumas considerações gerais sobre esse instituto, positivado nos artigos 927 a 954 do Código Civil de 2002, e também com outras previsões esparsas dentro dessa própria legislação. Não há uma definição legal do que seria responsabilidade civil, a lei não positivou, não expressou isso, mas de acordo com estudos doutrinários, eu posso falar que é um instituto, é uma relação jurídica que gera o dever garantido pela lei, né, pelo Código Civil, de reparação ou compensação de danos causados a alguém ou ao patrimônio dessa pessoa. A ideia geral é essa. Também, de forma geral, bem sintética, são 3 elementos que caracterizam a responsabilidade civil, que seria a conduta, culposa ou não, aí a gente tem que ver a questão do ato, né, da manifestação volitiva, a gente tem o prejuízo causado, eventualmente, e tem um nexo causal que, na verdade, faz apenas a ligação entre um elemento e o outro. Os 3 compõem a responsabilidade civil. Também ela tem 3 funções fundamentais. A preventiva, que evita, na verdade, previne riscos, né, futuros, e serve também como um óbice à reincidência. A função reparatória, mais voltada à parte material, patrimonial, natureza econômica, e a função compensatória, voltada aos danos extrapatrimoniais, sejam eles morais, estéticos ou existenciais. Ela tem também, infinitas classificações doutrinárias, então, assim, até para delimitar o tema, o escopo do trabalho, eu preferi focar em 3. A classificação quanto fundamento, que é a responsabilização objetiva ou subjetiva, e elas se diferenciam basicamente por conta da verificação de culpa ou dolo em uma, e na outra que não precisa ter essa verificação. Quanto à natureza jurídica, que seria a responsabilidade contratual e extracontratual, a contratual, ela tem ligação com a parte de obrigação decorrente de um contrato, pode ser pré-contratual ou pós-contratual dentro do direito do trabalho, a gente tem os exemplos, e essa contratual que é derivada da lei. E, por fim, quanto à natureza do dano, que é o patrimonial, referente à natureza econômica, e essa patrimonial que tem mais a ver com direitos da personalidade, digamos assim, né? São direitos subjetivos. E, por fim, até no final do capítulo, eu faço um estudo sobre a aplicabilidade dela ao direito do trabalho, e isso é expresso, inclusive, a gente tem na consolidação das leis do trabalho, o artigo 8º, parágrafo 1º, que diz exatamente que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. E quando eu for analisar no terceiro capítulo, a gente vai ver uma incongruência dentro da própria lei nesse sentido. Bom, o capítulo 2, eu tentei contextualizar também
tramitação atípica dessa lei. Em um ano, ela estava resolvida, ela foi apresentada pelo projeto de lei 6787 de 2016, em 26 de abril ela foi votada pela Câmara, em 11 de julho ela foi aprovada pelo Senado, em 3 de julho de 2017, né, foi sancionada pelo presidente. Vacatio legis de 120 dias, entrou em vigência 11 de novembro de 2017. Essa vacatio legis é, assim, extraordinária, porque as mudanças perpetradas são muito profundas, são muito complexas, então, assim, deveria ter tido um período maior de adaptação, de difusão da lei, maiores discussões, necessários debates, inclusive envolvendo empregadores, empregados, entidades sindicais, a própria justiça trabalhista, os órgãos de fiscalização, e, assim, isso tudo foi muito rápido, e isso acabou, a lei surgiu para, de certa forma, nesse ponto específico, né, da reparação dos danos extrapatrimoniais, ela surgiu para diminuir a ideia de insegurança jurídica, mas na prática ela fez foi alimentar essa ideia, e eu vou mostrar isso no terceiro capítulo. Depois, né, na segunda parte do capítulo 2, eu faço ali breves considerações sobre os artigos inseridos. A lei 13.467 de 2017 inseriu o título 2A, artigos 223A, 223G, né, na Constituição, na CLT, e basicamente, assim, eu não vou falar, até pelo tempo que eu tenho para apresentar, eu não vou falar de cada um desses artigos, eu vou falar dos dois principais, que o mais engraçado é que é o primeiro e o último. O 223A, ele entra, e aí entra na contradição que eu falei do primeiro capítulo, porque eu tenho uma aplicação expressa, positivada no artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, direito comum como fonte subsidiária, e a própria CLT, no seu artigo 223A, fala que aquele título tem aplicação exclusiva na questão da reparação dos danos extrapatrimoniais. Tem uma situação aí contraditória, tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu reconheço ou não reconheço, eu afasto a aplicação, é uma coisa, assim, bastante complicada. E aí gera, no trabalho eu falo isso, gera um exemplo, por exemplo, se um determinado trabalhador tem um acidente e tem dano material e dano extrapatrimonial, ele tem duas situações jurídicas dentro da mesma lei. Para o dano material, ele tem todo o arcabouço jurídico civilista disponível com amplo alcance reparatório. Mas para o dano extrapatrimonial, ele já tem só aplicação exclusiva do artigo 200, do título 2A, artigo 223A AG, com limitação, né, com parâmetros muito mais restritos. E, assim, eu tenho duas situações jurídicas, isso é muito temerário dentro de uma própria lei, certo? E o artigo 223G, para fechar esse capítulo 2, é uma espécie de roteiro, né, para o juiz. Esse roteiro, agora ele está expresso, mas o juiz já seguiu esses incisos, são 12 incisos, né, da lei, e assim, na prática também não significou grande alteração. Enfim, no capítulo 3, eu vou tentar ser o mais rápido possível, viu, professor, porque ele é muito grande. Eu vou, assim, eu entro na inconstitucionalidade, mas antes de analisar os 4 princípios que eu acho que foram violados, que a pesquisa verificou, eu vou falar sobre 3 pontos, de uma forma bem rápida. O primeiro, mais um paradoxo dentro da própria lei. Por quê? O legislador, no artigo 223G, parágrafo 1º, ele tenta objetivamente fixar parâmetros. Ele fixa ofensa leve, média, grave, gravíssima, com correspondente reparação limitada a 3, 5, 20 e 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Beleza, verificou, né, fixou objetivamente. Só que a lei esquece de fixar e de definir o que seria ofensa leve, média, grave e gravíssima. Não tem isso em lugar nenhum da lei. Ela não faz a definição. E aí, como ela se pretende, esse título 2 pretende aplicação exclusiva, eu não posso nem fazer uma busca analógica, sei lá, no Código Civil, no Código Penal, porque eu não tenho, o que é uma ofensa leve, média, grave, gravíssima? Não tem isso na lei. Então, assim, a lei, qual que é o paradoxo, qual que é a ambivalência? A lei fixa um critério objetivo,
Mas aí, na hora que o juiz vai para a casuística, para o caso concreto, ele vai ter que usar a subjetividade, porque o juiz da jurisdição A vai entender que a ofensa leve é X. O juiz de outra jurisdição vai entender que não, a ofensa leve não é X, é Y. Então, eu entro na subjetividade de novo. Eu gero mais insegurança jurídica, entendeu? E a finalidade teleológica da lei não era essa, era exatamente mitigar essa insegurança. Então, é um primeiro ponto. Segundo ponto, até o ministro Ricardo Lewandowski, ele fala isso na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental 130/2009, que nós temos um sistema, um ordenamento jurídico que passa pelo crivo dos recursos, ou seja, você teve uma decisão, você entendeu que ela não é, sei lá, justa, não tem critérios, os fundamentos não são válidos, se você obedecer os pressupostos intrínsecos e extrínsecos previstos na CLT e subsidiariamente no CPC, você pode recorrer. Instância tem a segunda instância, tem os TRTs, você tem a terceira instância na prática, né, que é o TST, e você tem a instância extraordinária, STJ, STF, o ordenamento jurídico, ele prevê isso. Então, assim, quando o legislador fala, e aí é o deputado Rogério Marinho, que alta subjetividade, insegurança jurídica, não houve uma apresentação de estudos nesse sentido, eu não tenho uma estatística para falar onde que teve essa insegurança jurídica, cadê? Eu preciso de dados para fazer isso, e não tem, simplesmente não tem, a pesquisa verificou isso, não tem. E o terceiro ponto é a questão da mudança da MP 818, que é outra coisa fenomenal dessa lei. Eu tenho uma lei, o Senado, à época, não concordava com grande parte dela, o presidente fez um acordo ali, meio que às sombras, digamos assim, com o Senado, para que fosse aprovado, e aí, ironia das ironias, 4 dias depois aparece um MP para modificar essa lei. Eu já tenho a vacatio legis reduzida, e assim que a lei entra em vigor, 4 dias depois, eu tenho um MP alterando esses parâmetros da lei. E, em relação a esse assunto específico, 2 alterações do parágrafo 1º e 5º do artigo 223G. Parágrafo 1º, substituir o parâmetro do último salário contratual pelo benefício do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. E o parágrafo 5º, excluiu os parâmetros pecuniários em caso de morte, né, porque, assim, pegou muito mal esse negócio de fixar, né, parâmetros objetivos. Então, assim, a própria MP também causa essa sensação de insegurança jurídica, porque eu tenho uma lei que ainda está, né, eu tinha, na verdade, uma lei, tem uma lei e tinha uma MP que está corrigindo essa lei. E essa MP sequer foi votada, sequer virou lei, então eu voltei ao que era antes. Enfim. E para entrar diretamente, tentar ser bem rápido, os princípios constitucionais violados. O primeiro deles, princípio da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Esse princípio, ele está no topo da hierarquia axiológica do nosso ordenamento jurídico. Então, assim, se eu tivesse que resumir a Constituição num princípio só, é a dignidade humana. Ele circunda, ele está de forma subjacente praticamente todos os outros princípios. E por que há essa violação? Primeiro ponto, o legislador infraconstitucional tenta imbuir de natureza objetiva uma questão eminentemente subjetiva, entendeu? Porque mensuração de sofrimento, o que é dano, quanto que esse dano representa para você, isso é muito subjetivo. Os juízes usam os critérios proporcionais, razoabilidade, mas não tem como objetivar, não tem como modular essa percepção subjetiva dentro de um caráter objetivo, é muito complicado. E o segundo ponto, pouco mais sutil, mas problemático também, é o seguinte: a lei, ela fornece ao legislador, ao empregador, a possibilidade, inclusive, de quantificar quanto que ele pode ganhar ou perder com um trabalhador, se ele descumprir ou não a lei, entendeu? Então, assim, eu até cito o filósofo Immanuel Kant, ele fala que o homem é um fim em si mesmo. A nossa lei, do jeito que está, ela transforma o homem num objetivo que pode ou obter vantagens ou diminuir prejuízos. Então, viola a dignidade humana. Isonomia, artigo 5º, caput, todos são iguais perante a lei, é o segundo princípio que eu entendo violado. Essa igualdade é formal e material. Qual que é a preocupação da Constituição?
fixar a concretude dos princípios. Princípio não é uma ideia abstrata, não é uma utopia. Princípio tem aplicabilidade em um processo, sei lá, um caso concreto, eu posso resolvê-lo só com princípio. Isso aí é tranquilo. E por que que ele viola esse princípio? Basicamente, ele cria uma distinção entre o trabalhador mais qualificado e o menos qualificado, o trabalhador que ganha mais e o trabalhador que ganha menos. Na prática, um vale mais do que o outro, é isso. A conclusão que a gente tem é nesse sentido. Tem um exemplo que eu cito lá do desembargador Sebastião Oliveira, ele é do TRT da Terceira Região, Minas Gerais. Ele fala, imagina um exemplo e coloca, só que aí, logo depois que eu fiz esse exemplo, eu lembrei de um caso emblemático, que é Brumadinho. A gente tem ali uma responsabilização que ainda vai ser verificada, né, objetivo ou subjetivo da empresa. Eu tenho uma conduta, eu tenho um prejuízo, várias mortes, eu tenho um nexo causal, e na prática eu vou ter várias pessoas morreram, mas a pessoa A ganhava 10 mil, ela vai ganhar, a família vai ganhar tanto. A pessoa B ganhava 2 mil, vai ganhar menos, sendo que as duas morreram. Então, assim, isso aí para mim é claro, tá claro, a pesquisa deixa isso muito claro. Terceiro ponto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ele é implícito, ele não tem uma definição expressa, tem uma ideia semântica muito próxima, mas são princípios autônomos que convergem numa mesma direção. Basicamente, adequação, equilíbrio entre meios e fins. E a lei viola esse princípio porque ela restringe o magistrado na sua análise, porque se ele entender que um valor maior é mais razoável, ele não vai poder fixar, porque ele tá moldado dentro de um parâmetro pecuniário. E, por fim, o princípio da reparação integral de danos, que está correlacionado aos outros três. Se a ordem maior não limitou, por que que uma lei infraconstitucional pode fazer isso? A lei poderia, sei lá, ampliar a proteção, mas restringir, ela não tem essa competência. Cheguei a essa conclusão. Por fim, até porque está acabando, né, posicionamento das instâncias trabalhistas. Tudo isso está refletindo nas instâncias trabalhistas, porque eu analisei um processo dentro do TRT da 18ª Região, que é de Goiás, que o juiz dá uma decisão, o TRT vai e derruba essa decisão, fala, não tem nada de inconstitucionalidade, a letra da lei é para aplicar, beleza. Só que o TRT da 23ª, que é do Mato Grosso, já entende diferente, ele entende que é inconstitucional e tem uma súmula nesse sentido, súmula 48. TRT da 8ª Região, mesma coisa, só que ele não tem súmula, mas agora, em setembro de 2020, ele declarou inconstitucional. E o TST ainda está esperando sedimentação de jurisprudência, ele não tem uma opinião clara. Por fim, o STJ e o STF já se manifestaram a esse respeito em relação à lei de imprensa, também era infraconstitucional, também tentou delimitar. O STJ, pela súmula 281, falou que não é encargo de lei infraconstitucional delimitar parâmetros. O STF, na ADPF 130/2009, consolidou esse entendimento. E, como eu falei, semana que vem, dia 30 de junho, a gente vai ter o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5870, que foi na verdade, a qual foi pensada 6050, 6062, 6089. Vamos ver se semana que vem a gente tem a decisão disso. E a conclusão é o seguinte, a pesquisa respondeu o problema? Não tem dúvida, sim, de acordo com o estudo realizado, houve violação expressa de princípios constitucionais. Sim, pode ser que o STF mude esse entendimento, mas eu tenho um motivo poderoso para acreditar que não. E as hipóteses foram confirmadas? Sim, houve violação expressa dos princípios de dignidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral. Por fim, as obras que eu mais pesquisei, que eu mais gostei, o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, e o desembargador da Terceira Região, né, TRT, Sebastião Geraldo de Oliveira. É isso, professor. Obrigado, estou aberto às perguntas. Obrigada, William. Eu queria te falar que você também foi britânico, tá? Oh. Não foi nem 21 minutos, foram 20 minutos. Tá, em alguns Consegui. Segundos. Essa turma, as defesas têm sido, assim, muito interessantes, porque professora Uda, professor Leonardo, eles têm sido, assim, pontuais na defesa. Eles defendem, eles fazem os 20 minutos, assim, cravados. Obrigada, William. Passo a palavra para a professora Uda. Boa noite a todos, novamente, boa noite, professor
Leonardo Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, compondo essa banca. William, parabéns pela sua apresentação, fantástico o seu trabalho, fantástica a sua apresentação, uma apresentação assim, linear, né, e gostosa de ouvir, foi muito prazeroso de ouvir, e ver assim que você, no seu trabalho, você não deixou nada de fora. A professora Taualba aí, os trabalhos da professora Taualba são perfeitos, né? Não deixou nada, eu fiquei pensando, em tribunais, quando eu li, né, eu já sabia disso, antes de estar falando aqui para você. Você não deixou nada. Nós, professores, gostamos muito de ver as posições, né, dos tribunais, e você trouxe a discussão, abriu o debate, contribuiu para o engrandecimento da academia, por trazer essa discussão, por apresentar alguns caminhos, né, e fazer algumas críticas, alguns elogios também velados aí do seu trabalho, levantar as questões problemáticas, trazer os princípios, que é outra questão muito importante no trabalho, né? Esse vínculo principiológico aí. Olha, William, eu fiquei encantada com o seu trabalho. Encantada. Viu? Muito boa sua apresentação também, maravilhosa. A única coisinha de sugestão que eu quero te trazer é ali nas palavras-chave, você colocou danos patrimoniais. E nós não podemos ter palavras-chave, mesmo que seja no plural, igual palavras do título. Então, eu tomei a liberdade de sugerir uma para você. Relações trabalhistas, você substituir, depois você vê com a professora Taualba, se você aceitar essa sugestão, porque não ficar parecido, porque ficou plural, mas de qualquer forma é parecido, né? Danos patrimoniais. Mas isso aí nada interfere no seu trabalho está um primor. Os trabalhos da professora Taualba sempre me deixam aqui encantada, títulos diferentes, né? Traz ao debate temáticas super interessantes, atuais, urgentes. Olha, nem para cumprir a praxe que eu vou te fazer pergunta, não tem nenhuma pergunta para te fazer, você já me respondeu tudo, você não deixou nada para mim, eu anotei tudo. Depois, quando você apresentava, eu anotei outra, você respondeu. Então, só para você falar de novo, eu não vou te perguntar, tá? Mas, professora Taualba, me perdoe não fazer pergunta, mas não cabe pergunta aqui para esse aluno. O trabalho dele tem um primor, apresentação maravilhosa. Parabéns pela sua escrita, viu? Parabéns, professora Taualba, por uma orientação tão perfeita desse jeito. Então, eu devolvo a palavra à professora Taualba. Obrigada, professora Uda, fico lisonjeada pelo elogio ao meu trabalho, mas quando a gente tem bom aluno, o trabalho flui, né? Muito obrigada. Passo a palavra ao professor Leonardo. Boa noite, professora Taualba, professora Uda, boa noite, William, a todos os demais que estão aí assistindo. Em primeiro lugar, parabenizar aqui demais o William pelo trabalho e a professora Taualba pela condução aí desse produto final, um trabalho conjunto de vocês dois, né? William, eu fui extremamente recomendado aqui pela professora Taualba para o seu trabalho. Eu pensei, cara, eu conheço o William desde o início da faculdade, né? Então, de fato, eu nem falei isso com a professora Taualba, né? Mas a hora que ela foi falando, eu falei, eu sei quem é, eu sei que a qualidade é boa. E, como a professora Uda falou, né, se a professora Uda disse que não tem perguntas, imagina, né? Mas eu quero só fazer um apontamento aqui e agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre isso. Eu lembro como se fosse hoje as nossas conversas na sala de aula, discutindo no início da faculdade inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, e fico feliz de ver um aluno que eu tive o prazer de ter em sala de aula, pontual, questionador, participativo, trabalhando um tema tão relevante nos dias de hoje, em que se questiona tanto o papel da Suprema Corte aqui no Brasil. Que, não, para além de questionar, nós temos, na verdade, uma dificuldade de compreender, por vários motivos, que não vem aqui ao caso adentrar neles, mas nós temos uma séria dificuldade de entender o papel de uma corte
constitucional. Especialmente aqui no Brasil, esta Corte Constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos grandes doutrinadores que fazem essa discussão sobre o papel de pacificação social que a Suprema Corte tem que ter. Cito aqui como exemplo Canottilho, né, talvez o mais relevante aí dos antigos que constroem essa discussão, e no papel dessas modernidades legislativas, compreender também que essa modificação da forma com que o judiciário trata a relação entre produção legislativa e aplicação concreta, trazendo aí um papel de maior harmonização dessa relação para pacificar a sociedade, é importante que nós façamos esse diálogo. Então, nesse caminho, todo o esforço possível para entender os desvios que são cometidos e a melhor forma de se julgar para que esses desvios possam não causar tantos prejuízos e, por outro lado, serem corrigidos, todo esforço é muito bem-vindo. E o seu trabalho, ele traz uma importante contribuição para esses esforços que são feitos de contribuição. Não é à toa que a professora Alba, como nossa diretora, como nossa chefe de escola, referendou o seu trabalho e reforçou tanto o conteúdo dele, porque a professora, que é uma acadêmica por natureza, a professora Uda também, que é uma acadêmica por natureza, entendem que esse papel, desde o início, desde a graduação, deve ser exercido por nós. Então, eu, na minha humildade aqui, de aprendiz aqui, quero te parabenizar, William. Eu não consigo nem expressar todo o meu coração a felicidade que eu estou de participar da sua banca. E é isso, professora Talbas, parabéns, muito bom mesmo. Não vou fazer pergunta, não porque o seu trabalho não mereça, muito pelo contrário, porque ele esgota, na medida daquilo que é possível, um tema construído para a sua formação acadêmica aqui na graduação. Óbvio que existe muito caminho a trilhar, mas para o que você se dispôs, muito bem feito e de uma altíssima qualidade. Parabéns. Obrigado. Bom, eu como orientadora, obrigada, professor Leonardo. Eu como orientadora, eu conheço o trabalho do William, né? A gente, inclusive, fez modificações aí no decorrer desses 2 semestres, mas eu tenho só um questionamento para o William, que ele falou do posicionamento dessa votação, provavelmente, que está em pauta para ir na próxima semana, né? Eu acho meio temeroso a minha pergunta, e talvez a resposta também seja meio temerosa, porque o William falou muito bem em relação à segurança jurídica, né? E se foi justamente para o Supremo, isso causa um certo arrepio na gente, porque a gente pode ser surpreendido. Você acha que a gente pode mesmo ser surpreendido, William, com uma decisão sobre essa ação que eles vão julgar? Existe aí, pelo perfil, dentro da sua pesquisa, que você fez uma vasta pesquisa. Para quem não conhece o trabalho do William, né, depois vai ficar público aqui no repositório, na biblioteca, mas ele fez uma análise de uma discussão de resultados, e ele fez uma análise dos julgamentos dos tribunais superiores, né, inclusive de julgamentos anteriores do próprio Supremo em temas análogos, né? Você acha que o Supremo ele pode nos surpreender com um novo posicionamento, ou ele vai seguir o padrão que ele vem nesses temas análogos? Professor, pergunta capciosa. Olha, aí eu vou fazer remissão até o professor Leonardo, ele vai lembrar disso, que é a questão da mutação constitucional. Eu não tenho uma mudança de texto, certo? O texto está positivado, tem lá. Mas, de repente, sei lá,
não sei, o contexto sociológico, histórico, a gente tá numa mudança aí, a gente está numa época estranha, entendeu? Então, assim, o Supremo pode muito bem entender que, não, na verdade, ao fixar um parâmetro objetivo, você está facilitando o trabalho dos magistrados, que eles não precisam mais se preocupar com percepção pessoal do que é sofrimento, o que é dano. Mas, assim, como a pesquisa, eu não posso falar para a senhora o que eu acho, né? Então, é o que a pesquisa me mostrou. A princípio, eu acredito que não, porque a premissa é a mesma. Por mais que a Lei 5.250, de 1967, fale sobre liberdade de imprensa e não tenha nada a ver com a Lei 13467, né, 2017, que é de ramo especializado, né, trabalhista, são leis infraconstitucionais, né, na gênese são duas leis infraconstitucionais que estão fixando parâmetros, delimitando o alcance que a Constituição não pediu, agora a Constituição não fez. Agora, por conta dessa mutação constitucional, tudo é possível. E a relatoria é o ministro Gilmar Mendes, então, assim, é mais instável ainda, eu não sei, mas para não ficar sem resposta, eu acredito que não, que vai ser mantido, entendeu? Mas pode ser que entendam diferente, né? Não, é muito difícil falar. Pelo que está lá, eu acredito que não. Inclusive, professor, eu posso fazer uma consideração bem rápida, está acabando. É o seguinte, até a professora Uda, o professor Leonardo, olha, quando eu comecei a fazer esse trabalho, nossa, eu achei que o tema era muito banal, entendeu? Dano moral, dano extrapatrimonial, isso aí Até a minha primeira orientadora falou, não, você vai falar outra coisa, isso aí todo mundo fala, dano moral. Só que assim, eu fui pesquisando e eu descobri, por exemplo, eu fixei 4 bases principiológicas, eu poderia fixar outras 4, entendeu? Daria outro TCC. Segundo ponto, eu não consegui, até falei com a professora Talba, fazer o estudo de direito comparado. Eu achei tanta convergência entre o direito brasileiro e o francês, que lá teve uma reforma trabalhista, lá teve essa limitação também, só que o povo francês é mais combativo, eles foram para a rua, rolou greve, rolou prisão, não é igual aqui, entendeu? Lá, e isso é uma característica histórica, é um juiz de fato, não é de valor, entendeu? Eu poderia, professor Leonardo, até ir mais para o lado teórico, constitucional, eu li sobre a teoria da efetividade dos princípios constitucionais do alemão Robert Alexey, e tem a teoria integrativa de Ronald Dworkin. Então, assim, você vai para uma área ali totalmente teórica. O que mais? Nossa, tem tanta coisa aí, eu poderia aprofundar direito natural, direito positivo, que eu acho que está ali também, porque eu tenho uma positivação da lei que vai contra um direito natural, digamos assim, estabelecido pela Constituição. Mas o que amarra tudo isso, e eu vi, tem um sociólogo chamado Yuval Harari, ele é israelense, ele escreveu um livro chamado 21 lições para o século XXI. Ele faz um apontamento muito interessante, e se Deus quiser, eu vou trabalhar nisso numa tese futura, não sei quando, não sei onde, mas eu vou tentar. Que é o seguinte, as greves antes, a revolta dos trabalhadores antes, ela era voltada à exploração. Jornada de trabalho, sei lá, remuneração abaixo do que eles merecem. Mas hoje em dia, com a tecnologia, aplicativos, a modificação da dinâmica das relações de trabalho, o trabalhador, isso eu, a professora Talba, o professor Leonardo, a professora Uda, os trabalhadores de forma geral, eles lutam contra a irrelevância, que é uma luta muito mais difícil. Hoje eu não te exploro, sabe por quê? Você não tem relevância nenhuma para mim, eu tenho um aplicativo para fazer seu trabalho, eu tenho tecnologia para fazer seu trabalho, e aí, se você quiser reclamar, eu te mando embora, porque eu não preciso de você. Você está entendendo? Então, assim, nossa, tem coisa demais para escrever disso aí, só precisa de tempo e disposição, né? Porque o negócio é puxado, mas foi muito bom, sabe? Até para fechar, a impressão que eu tenho é que eu corri uma maratona e eu cruzei a linha de chegada, só que a corrida não acabou ainda, pelo jeito, entendeu? Então, vamos embora, vamos continuar, preparar um pouco e vamos embora. E é isso, obrigado. Obrigada, Emílio. Nós vamos para o link da nossa avaliação. Você recebeu aí, né, professor Leonardo? Da deliberação da banca, e a gente retorna em seguida.
William, nós avaliamos o seu trabalho, mas antes de eu falar do seu, eu quero falar algumas coisas do seu trabalho, né? Enquanto sua orientadora. Tem algum dando eco aí? Será que é o meu? Oi. Fala, Cristã. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Bom, vou falar um pouco do seu trabalho, William. O seu trabalho assim, você trouxe uma grande alegria para nós que somos professores de direito constitucional hoje, para chegar antes de falar do direito do trabalho, que é a questão de você ir lá falar em alexia, falar em mutação constitucional, faltou um pouquinho para falar em modulação, né, professor Leonardo? Mais um pouquinho ele chegava a falar em modulação. Mas, assim, você trouxe... isso é muita alegria, porque, assim, para quem não é do direito, estuda-se direito constitucional lá nos primeiros períodos, né? E aí, o aluno que chega no 10º período, numa defesa de trabalho de conclusão de curso, trazendo essa carga de direito constitucional, é sinal que ele teve bom professor, mas é sinal maior ainda que ele foi um bom aluno, porque ele aprendeu e apreendeu, né? E tanto é que ele trouxe isso no seu trabalho de conclusão de curso. Quando você chega no direito civil, que você fala da responsabilidade civil, né? O seu trabalho está um trabalho assim multidisciplinar, não é nem multidisciplinar, é interdisciplinar, porque as disciplinas, os ramos do direito, eles dialogam entre si. Você não falou isoladamente só do direito constitucional, não falou isoladamente só do direito civil e não falou isoladamente só do direito do trabalho, né? As fontes do direito aí, elas dialogam muito bem no seu trabalho. Então, quando você chega em responsabilidade civil, você traz, além da discussão do nexo de causalidade, né? Você fala dos critérios objetivos e subjetivos. Você traz à baila uma discussão que é muito importante no Brasil, que é a questão, primeiro, dos valores irrisórios que se paga, que paga-se, né, que determina-se aí pelo judiciário brasileiro em relação aos valores pagos. E a discrepância, o que leva a essa discrepância entre tribunais, de valores entre tribunais. E interessante o quanto vale uma vida, né? Qual régua que é mais importante, né? Eu gosto muito, já que você trouxe filosofia, aí a gente entra na questão filosófica, com qual medida, né? Qual régua que se usa pelos tribunais? Por que não é a mesma régua? Por que a gente não tem essa paridade? Por que pessoas que têm menos oportunidade, elas valem menos do que quem teve mais oportunidade? Então, você traz essa questão dessa discussão filosófica no seu trabalho, que eu acho muito importante. E aí a gente chega no direito do trabalho. Por fim, você finalizou aí falando do direito comparado. E isso, para uma professora de direito internacional, então, né, é o ápice. Para mim, foi o ápice. Você foi em Alexis e falou... e aí você foi no direito francês e falou de obras internacionais e do contexto. E eu, como orientadora, eu sei que você leu, porque a gente discutiu sobre isso, né? E aí a gente volta no direito constitucional, porque aí a gente está falando de fonte do surgimento dos direitos sociais, que foi na França, a gente está falando de iluminismo, a gente está falando da vedação ao princípio do retrocesso, a gente está falando, você traz grandes clássicos da literatura do direito do trabalho, principalmente do direito francês, e fala da passividade do cidadão brasileiro, e ainda deu o exemplo de que na França há mais movimentos sociais, mas é porque a França ela é o berço dos movimentos sindicais, então lá tem fortes sindicatos, né? E aí o seu trabalho ele resgata essa questão do retrocesso na questão dos direitos trabalhistas, né? E que nós estamos passivos frente à mais-valia, né?
se você não quer, tem quem queira, e tá cheio de gente lá fora querendo por menos, né? E uma desvalorização da mão de obra, e que é muito temeroso. Então, essa decisão do Supremo e o seu trabalho na discussão de resultados, porque quem está aqui assistindo não conhece o trabalho do William, mas o William, ele teve o capricho de dividir o trabalho dele. E a professora Uda está aqui, que ela é professora de TCC, pesquisadora, pós-doutora, o professor Leonardo, que é mestrando também, pesquisador, professor de TCC. É muito raro a gente pegar um aluno de graduação que se dispõe a escrever uma monografia, como ele escreveu, o trabalho dele tem mais de 60 páginas, em que no capítulo 3 ele faz a discussão de resultados, em que ele analisa as variáveis. Né? Isso demonstra, William, que você é um pesquisador e que você fez a ciência jurídica. Isso é a ciência jurídica. Esse diálogo de saberes, esse diálogo de fontes, essa análise de variáveis, essa visão de que, olha, eu fui fazer a pesquisa, e aí toda vez que eu pesquiso, a minha pesquisa vai aumentando. Mas ela vai aumentando porque você vai adquirindo mais conhecimento, né? Você vai aprendendo mais e você vai aprendendo a fazer essa interdisciplinaridade entre as fontes do direito. E a aplicação dessas fontes do direito, a aplicação do direito, isso é muito caro para um pesquisador, isso é muito caro para a academia, tá? E isso é muito importante, e isso é difícil da gente encontrar. Hoje eu estava conversando aqui com o professor Martin e a gente estava fazendo uma comparação entre algumas pesquisas aqui da nossa instituição, dos trabalhos de TCC, e de outras instituições, inclusive de faculdades públicas. E aí, professora Uda, a gente até fez essa observação, porque a gente passa por vários lugares, da qualidade dos nossos trabalhos esse semestre. Que, em comparação a outras instituições, nossos trabalhos, como o trabalho do William, por exemplo, é um trabalho de destaque e que não fica atrás de nenhuma instituição e de nenhuma universidade federal. Porque ele fez aquilo que se espera na academia, aquilo que se almeja numa instituição de ensino superior, que é pesquisa, que é ciência, que é valorar aquilo que ele aprendeu durante os 5 anos. E ele fez isso com muita galhardia, com muita competência e com muita excelência. Tá, William? O seu trabalho, ele não tem nenhuma mácula. Tem uma outra coisinha, assim, observação que pode ter passado por minha orientadora, a professora Uda fez aí, mas uma coisa, assim, que não macula o seu trabalho uma vírgula, num ponto. Tamanha a excelência do seu trabalho. E isso, essa excelência do seu trabalho, isso demonstra o aluno que você fez, que você se fez e que você mostrou e que você foi, tá? Os seus alunos estão aqui no chat, todos agradecendo a oportunidade de ter os seus alunos ou seus colegas, agradecendo a oportunidade de terem sido colegas seus. A sua responsabilidade enquanto aluno, enquanto colega, tá? Isso é muito caro para a gente. A gente que é professor, chegar num momento desse, assim, é tão valoroso que enche a vida da gente de alegria. De alegria, assim, que você vai levar para sempre. Você fala, nossa, eu participei daquela banca. Aquela banca, o trabalho dele é de excelência. Você, William, é tão valoroso como aluno que os seus professores estão aqui te assistindo, os professores que não são da sua banca. Eles estão aqui te assistindo. E se a gente tivesse numa sala de aula, a gente estava cheio de colegas seus e professores te prestigiando e te assistindo, tá? Os meus elogios, eles não são meus, eles são de todos os professores que foram seus professores aqui na Unicamburi. Você mostrou que, além de saber direito, você aplica o seu outro curso, que o William tem um curso anterior a isso, né? E a sua prática do dia a dia, que o William também trabalha no TRT, e que você sabe
fazer esse diálogo de saberes, tanto da sua formação anterior, quanto do seu trabalho, quanto do direito. E é isso que a gente busca na prática, né? A prática do conhecimento, é isso que a gente busca no aluno. E a gente encontrou isso em você. Diálogo de saberes, colocar na prática o conhecimento, o direito material, o direito processual, como que eu vou utilizar isso na prática, e o mais importante, qual é o resultado que isso vai ter? Qual é a importância social que isso vai ter? O seu trabalho ele é de uma importância não só acadêmica, mas uma importância social muito grande, tá? O retorno social da sua pesquisa, a gente vê não só na discussão de resultados e na conclusão do seu trabalho, mas no seu trabalho como um todo, tá? Eu acho, sim, que você vai ter aí um grande caminho acadêmico. Eu acho que você já pode, inclusive, o seu trabalho já pode ser utilizado aí como o início de uma vida no próprio mestrado, tá? Inclusive, até se for no mestrado de Direitos Humanos, porque o seu trabalho ele tem uma forte carga de direitos humanos, embora pareça ser só no direito do trabalho, mas não, ele tem uma carga de direitos humanos aí, que tem uma pesquisa muito rica pela frente. O seu trabalho ele tem, sim, que ser publicado devido à excelência do seu trabalho. Talvez, para publicar num livro, seria um livro único e a gente poderia melhorar, acrescentar mais elementos à sua pesquisa. Se for num livro de artigo, a gente vai ter que diminuir a sua pesquisa e modulá-la em vários artigos, porque não se pode perder uma linha, um parágrafo da sua escrita. Enquanto a sua orientadora, eu falei aqui em outras bancas e eu faço questão de repetir, né? Falei na banca do Marcelo, do Pablo, da Natasha, que é a questão do orientando, ouvir o orientador. Vocês se assustaram um pouco com as minhas orientações no início, né? Vocês ficaram, opa, que mulher doida é essa que chega aqui falando de pré-projeto, que chega perguntando, cadê o seu pré-projeto? Se eu já estou no capítulo 2, o que essa mulher quer com o meu pré-projeto? O que essa mulher está falando do meu capítulo 1? Por que ela está corrigindo tudo que eu já fiz? Por que eu tenho que modificar isso aqui? Né? E vocês confiaram na orientação e responderam muito bem a orientação. Você respondeu muito bem a orientação. E um ponto muito importante, que foi a banca de qualificação. Você tirou 10 na banca de qualificação, e o William, depois da banca de qualificação, já no início das férias, esteve comigo, e nós remodulamos o trabalho dele, né, William? Porque o William estava incomodado. Sabe, professora Uda, aquele formigamento que fala assim, tem aquela coisa, aquela intuição que fala assim, tem alguma coisa, não está batendo bem, a minha pesquisa não está legal, e eu preciso melhorar a minha pesquisa. E nós sentamos, nós vimos as possibilidades, né, William? A gente viu no direcionamento da pesquisa do William, na questão da delimitação do tema, na questão do título, e o William foi, né? Ele foi um aluno que, no início, ele tinha uma linguagem muito rebuscada, mas extremamente rebuscada, né? E eu lembro das minhas correções, eu falava assim, William, você escreve muito bem, mas na linguagem científica a gente não precisa ter uma linguagem rebuscada, porque a ciência ela visa atingir outras pessoas em outras áreas, e não só o operador do direito, não só os professores. E ele foi corrigindo, foi cortando aqui, foi diminuindo ali, foi melhorando ali, e chegou no resultado final, que é uma linguagem gostosa da gente ler, né? Extensa por causa do tanto da pesquisa que ele fez, mas é uma leitura prazerosa, William. O que mostra que, às vezes, menos é mais. A gente não precisa rebuscar para ser entendido. A gente não precisa rebuscar para ser bom. A gente não precisa rebuscar para mostrar erudição, né? E você mostrou a sua erudição, o seu conhecimento, né? O seu conhecimento, inclusive, de outras obras, que eu já falei aqui, de clássicos da literatura jurídica, e isso é muito valoroso, tá? Parabéns pelo seu trabalho,
Parabéns pelo aluno, obrigada por ter confiado nos professores da Unicamburi, obrigada por ter confiado no meu trabalho enquanto sua orientadora, tá? Obrigada por ter sido um aluno tão valoroso como você foi. Obrigado. Tenho certeza que você vai ter, assim, um futuro brilhante, não só no TRT, tá? Mas também na academia e naquilo que você se propõe a fazer, que você se propor a fazer, porque você demonstrou muita garra, e garra, vontade, ela é primordial. Se a gente não tem vontade, a gente não faz, e você demonstrou ter vontade. Então, assim, parabéns. Então, como a gente está no ato solene, eu vou ler a sua ata, tá? Com a sua nota. Então, aqui no dia 21 do mês de junho de 2021, às 18h45, na sala de aula virtual do Google Meet, do Centro Universitário Unicamburi, reuniram-se o aluno orientando William Oliveira Santos, a professora orientadora Talba França de Almeida e os professores convidados Uda Silva Cedro da Costa e Leonardo Felipe Marques de Souza para realizarem a banca do exame de defesa do trabalho de conclusão de curso 3, monografia, com base no regimento do NPJ e manual de trabalho de conclusão de curso da Escola de Direito, com o título A Inconstitucionalidade Material dos Critérios de Fixação do Dano Extrapatrimonial na Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/2017. Primeiro componente, de 0 a 10, William, seu trabalho escrito ele é coerente, ele tem problematização, referencial teórico e originalidade. A sua nota foi 10. Segundo quesito, que é a exposição oral, né? Que você demonstrou uma boa apresentação, postura, fundamentação, segurança e conhecimento, domínio do assunto, potencial crítico. A sua nota foi 10. E no último quesito, que são os questionamentos da banca, né? Que praticamente não teve a excelência do seu trabalho, a capacidade de interpretação. A sua nota foi 10. Parabéns, William, você foi aprovado com louvor, com essa observação na ata, face à excelência do seu trabalho. Obrigado, professor. Obrigado. Satisfação demais. Quer falar alguma coisa? Não sou muito, assim. Eu tentei seguir eu tô vendo até o pessoal comentando aí, o padrão mais certo de qualidade. Então, se eu tiver chegado perto daquilo ali, eu tô satisfeito, entendeu? Mas foi muito bom. Tenho certeza que o Marcelo tá com o tablet dele ali agora. Mas é bom, é o segundo curso que eu faço, então é muito legal. Tinha me esquecido de como é legal fazer esse tipo de coisa, e assim, os problemas pessoais aí, tem, né, a questão da pandemia que está afetando todo mundo. Então, esse trabalho, ele foi uma distração muito boa, entendeu? Para ser bem sincero, nossa, foi ótimo. Eu faria outro, se desse, entendeu? Aliás, eu falei com a senhora, acho que eu faria uns 2 TCCs a mais, porque tem muita coisa para escrever, entendeu? É muito legal, aí você escreve, não, esse período aqui não ficou bom, não, isso aqui tá parecendo que eu tô copiando de alguém, entendeu? Então, assim, é legal, enfim, foi excelente, uma excelente experiência, entendeu? Eu não sei se eu vou para a parte de concurso ainda, eu não sei bem o que eu vou fazer, não. Mas eu tenho vontade até de fazer outro curso, para ser bem sincero com a senhora, eu tenho vontade de fazer filosofia, mas isso aí vai ser mais para frente agora. E eu quero, sim, fazer uma tese, alguma coisa assim, eu já tenho umas ideias, digamos que eu já finquei os primeiros alicerces, digamos assim, vamos ver se eu consigo, né, continuar. É isso, professor, obrigado, professor Uda, professor Leonardo. Professor Leonardo foi o professor que mais me deu aula, foram 6 períodos, constitucional 1 a 4, acho que administrativo 2 e prática constitucional. Então, fico feliz de ter lembrado de mim, entendeu, que é aluno demais, né, o professor, ele não... E é isso, eu agradeço demais o quarteto fantástico, Marcelo, Pablo, Camila, Selmar, sensacional, entendeu? Muito bom, eu achei 4 pessoas muito mais inteligentes do que eu, isso é sempre bom, entendeu? Você sempre aprende, além dos professores, né, e aí o professor Leonardo está aí desde o início, gratidão total, Edson Miguel, excelência, pô, grande saudade, Edson Miguel,
professor Kelvin, professora Anne, entendeu? Nossa, professor Diogo, tem tanto professor para falar, entendeu? Eu sou muito, muito, muito grato, entendeu? Porque a gratidão é uma coisa muito boa de sentir, mas vocês são professores, eu vou falar, é ainda melhor que vocês proporcionem isso às pessoas, entendeu? E assim, sem demagogia, eu não preciso, vocês não precisam disso também, mas assim, aprendi demais, entendeu? E quero encontrá-los, quem sabe até dando aula, não sabe o dia de amanhã, né? Muito obrigado. Parabéns, William. Professora Uda, quer falar? Já falei tudo, né? Foi muito bom ver o William fazer a apresentação do seu trabalho, ver esse aluno exemplar que vocês todos descreveram, não foi meu aluno, mas deu para ver que é uma pessoa muito comprometida em tudo que faz. E a professora Taualba aí, lapidando e encaminhando o seu trabalho, que foi muito bom. Obrigado. Professor Leonardo. William, sucesso. E nos encontramos aí na docência, igual você acabou de dizer, e, se Deus quiser, aí na batalha do dia a dia, tá? Fica com Deus e nós, com certeza, nos encontraremos. É muita modéstia eu dizer que eu não ia lembrar de você, né? Primeiro que a turma é sensacional, né? Sem sombra de dúvida, uma das melhores turmas que eu tive. Você é um excelente aluno, parabéns, cara, você merece de tudo de bom. Obrigado, professor, até mais. Abraço, professora Fernanda também, viu? Professora, top demais só ter vindo aqui assistir, viu? A senhora me instigou muito, a gente teve um ano de aula, né? Fantástico, fantástico. É muito bom, eu adoro conversar, compartilhar coisas com pessoas mais inteligentes do que eu. É sensacional, entendeu? E espero encontrá-los aí futuramente. Espero não, a gente vai se encontrar por aí. William, parabéns. Eu estou encerrando aqui a gravação, só um instante. Parabéns pela sua aprovação.